Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14 a seguir. A sétima carta à igreja de Laodiceia. Louvado seja o nome do Senhor, é o título da carta que será lida hoje nesta oportunidade. Diz assim a palavra de Deus: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara foras frio ou quente. Assim, porque que és morno e não és frio, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor nesta noite. Essa leitura é uma leitura um pouco extensa. Louvado seja o nome do Senhor, mas eu achei importante fazer a leitura completa desta carta. Aleluia! Que foi escrita pelo apóstolo João na ilha de Patmos, quando vivia ali exilado, ou seja, havia ali vivendo em uma ilha vulcânica, expulso do meio do convívio social, expulso, louvado seja o nome do Senhor, do meio da civilização, por causa da palavra de Deus e pelo amor à palavra de Deus. Nós sabemos que João, ele é um dos 12 apóstolos que foram escolhidos por Jesus na fase inicial. Louvado seja o nome do Senhor, porque depois vem o apóstolo Paulo. Mas enfim, João é um dos 12 e João é tido como um apóstolo querido de Jesus. E é tanto que Jesus, ele, ao morrer, ele entrega Maria aos cuidados de João. Porque Jesus, ele sendo onisciente, ele sabendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que João não morreria, porque ele não permitiria. Ele deixa Maria aos seus cuidados, louvado seja o nome do Senhor. E João, ele está vivendo ali exilado, expulso do meio do convívio social por causa do amor à palavra de Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que a testemunha fiel e verdadeira que estava com Deus desde o início da fundação do mundo é o próprio Jesus falando para João escrever a carta da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, ao anjo da igreja de Laodiceia. Louvado seja Deus. E quando nós entendemos de escrever ao anjo da igreja de Laodiceia, Jesus, ele estava mandando João escrever uma carta ao pastor da igreja de Laodiceia, porque o pastor é o anjo da igreja. Meus irmãos, e para entrar no teor desta mensagem, nós iremos falar acerca de quem é frio, morno ou quente. E nós sabemos que ali havia um pastor que estava morno. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, aleluia, nós
Nós sabemos, aleluia, que para entender um pouco a história, para entender um pouco a palavra de Deus, para entender o que Jesus está falando e o que está acontecendo, nós precisamos estudar o contexto da época e entender o que estava acontecendo naquele momento, para que nós possamos extrair um pouco mais da revelação da palavra, do ensinamento da palavra para as nossas vidas. E o contexto em que João escreve esta carta, aleluia, ditada pelo próprio Jesus, o verbo vivo que se fez carne, que havia habitado entre os homens, havia sido morto e ressuscitado. Era um contexto, aleluia, de 81 da era cristã, onde Domiciano era o imperador de Roma. Domiciano era um homem tão cruel, louvado seja o nome do Senhor, mas tão cruel, um homem que perseguia o povo cristão, aleluia, que ele é tido pelos historiadores como o segundo Nero, porque Nero foi um homem muito cruel, que perseguiu a igreja do Senhor, que perseguiu o povo do Senhor sobre a terra na igreja primitiva. Portanto, meus irmãos, aleluia, João, ele era o único sobrevivente dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. E nós estamos ali falando de um contexto muito complicado, um contexto muito complexo, aonde o risco de servir a Deus ali era de vida ou de morte. Porque os 11 apóstolos, aleluia, já haviam sido mortos, uns, aleluia, decapitados, outros jogados aos leões, louvado seja o nome do Senhor. Mas João, ele havia sobrevivido porque Jesus queria que ele sobrevivesse. E aqui o que me chama a atenção, aleluia, é que pode haver levante contra a minha e contra a tua vida. Mas nós só morremos no dia que for da vontade de Deus, no dia que for da permissão de Deus, porque quando Deus, aleluia, Ele resolve proteger a minha e a tua vida, não importa o perigo, não importa o contexto, não importa a situação, Ele vai sempre estar de prontidão para nos defender. Ele sempre vai estar de prontidão para defender a tua causa e te livrar das mãos dos seus inimigos. E nós estamos falando ali, meus irmãos, em um contexto, aleluia, um contexto muito difícil, um contexto de vida ou morte. Louvado seja o nome do Senhor. Servir a Cristo ali não era um contexto fácil como nos dias de hoje, não, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ser morno num contexto como aquele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não era para qualquer um. Sabe por quê? Porque o fato de ser morno ali já estava correndo risco de vida, já estava correndo risco de morte por amor à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meus amados irmãos, Domiciano, um homem cruel, um segundo Nero, perseguindo a igreja do Senhor, mas Jesus, ele não estava olhando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para a crueldade de Domiciano, não. Jesus não estava preocupado com a crueldade daquele homem, não. Jesus estava preocupado com o crescimento da sua obra. Jesus estava preocupado com o crescimento, aleluia, daquele anjo, daquela igreja. Ah, Jesus estava preocupado, aleluia, com o crescimento e com a vida espiritual do pastor da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E para dar continuidade nesta mensagem, louvado seja Deus, nós vamos, aleluia, meditar um pouco acerca do contexto dos dias de hoje. O nosso contexto atual é completamente diferente. Os nossos motivos hoje são completamente diferentes. Nós moramos em um país livre, onde nós somos permitidos fazer a obra do Senhor, onde nós temos facilidade de fazer a obra do Senhor, onde a palavra de Deus não é proibida, onde nós não corremos o risco de vida. Louvado seja o nome do Senhor.
E muitas vezes há pessoas que se acovardam. Muitas vezes há pessoas que estão mornas dentro da casa do Senhor. Há pessoas que estão mornas ou até mesmo mortas espirituais dentro da casa do Senhor. Um contexto completamente diferente. Hoje nós temos, aleluia, temos redes sociais, rádios, TV, temos, aleluia, o impresso, para falar do amor de Deus, para pregar a mensagem do Senhor. E muitas vezes estamos dormindo, muitas vezes estamos cochilando, muitas vezes estamos mornos diante da presença de Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus antes tivesse frio, porque aquele que está morno, aleluia, Deus vomita. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou um cara, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, extremista. Para mim o que é gelado tem que ser gelado, o que é quente precisa ser quente. O que é gelado, se estiver morno, não serve. E o que é para ser quente, se estiver morno, não serve. Para Deus não é diferente. Um café morno não presta, uma cerveja morna para quem bebe não presta. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Uma comida morna para quem gosta de uma comida quente não presta. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele estava a ponto de vomitar. Deixa eu te dizer uma coisa. O nosso contexto hoje é completamente diferente. O motivo pelo qual aquele pastor, aleluia, talvez estivesse morno, era para proteger talvez a sua família, proteger a sua própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos liberdade, muitas vezes temos até um carrinho para ir para a igreja. Muitas vezes estamos com dinheirinho no bolso para colocar a gasolina e ficamos procurando desculpa para não fazer a obra de Deus, procurando uma desculpa para não evangelizar, para não cumprir o ID de Jesus na terra dos viventes. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aqueles que estão mornos, nosso mestre, ele vomita para fora. Não há explicação para que eu e você estejamos mornos. Tem que haver uma brasa viva queimando dentro de nós, para estar na presença de Deus. Tem que haver uma brasa viva queimando dentro de nós para ministrar mais uma palavra. Tem que haver uma brasa viva dentro de nós para cantar um cântico novo ao Senhor. Nós não podemos ficar arrumando desculpa. O teu português maldizido não pode ser uma desculpa. Os teus dentes tortos não podem ser uma desculpa. Minha cara feia não pode ser uma desculpa para não fazer a obra do Senhor. A obra de Deus é feita por voluntários. Nós precisamos, aleluia, estar com a brasa viva dentro de nós, almejando alcançar mais uma vida, almejando ganhar mais uma alma para Jesus, almejando evangelizar mais um, para que o nome do Senhor seja glorificado nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E por meio da revelação desta palavra eu quero te perguntar: como você está diante do Senhor? Você está frio, está morno, está quente? Como que você está? O que você tem feito para Deus? De que maneira você tem se entregado para Deus? Quais são os teus motivos? Quais são as tuas desculpas para não estar na presença de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Quais são os teus motivos? Quais são as tuas desculpas para não estar na casa do Senhor? Por incrível que pareça, há quem deixe de ir para a casa de Deus por causa do frio. Há quem deixe de ir adorar o Senhor por causa da chuva.
Por incrível que pareça, há quem deixe de adorar o Senhor para assistir um jogo de futebol. Há quem deixe de adorar o Senhor para assistir o final da novela. Deixa eu te dizer uma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Almas estão perecendo, vidas estão caindo no abismo, estão andando a passos largos, precisando de uma palavra, precisando de uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. Quais são os teus motivos para não estar na presença do Senhor? Muitas e muitas vezes almas resolvem não ir mais na igreja porque o pastor não visitou. Não, eu não vou mais naquela igreja porque o pastor não veio me visitar. Eu não vou mais na igreja porque a irmã não deu a paz do Senhor para mim. Quais são os teus motivos? Outros dizem: não, eu não vou na igreja porque o pastor não me deu oportunidade para pregar, não me deu oportunidade para louvar. Quais são os teus motivos? Porque você está morno na presença de Deus. Não vou pregar mais porque eu fui pregar, eu errei, riram de mim, a mensagem não saiu do jeito que eu esperava. Eu queria pregar 40 minutos, eu só consigo pregar 15. Vai pregando 15, vai pregando 40, vai pregando 2 horas. Cada um oferece o que tem. Não tenha, aleluia, vergonha do teu português. Não tenha vergonha, aleluia, das tuas condições financeiras. Mas tenha vergonha de estar morno na presença do Senhor. Tenha vergonha de estar morno na presença de Deus. Quais são os teus motivos? Ora, se Jesus estava a ponto de vomitar o pastor que estava morno em um contexto de vida ou morte, o que ele diria para mim ou para você? Se esfriasse na fé porque vai chover, se deixasse de ir para a igreja porque tinha pouca gente, se não é pregou 120 anos e ninguém se converteu, só a sua família. Qual o motivo tem te impedido de estar na casa de Deus? A enfermidade não é motivo. Lugar de enfermo é no hospital. Lugar de enfermo é onde o mestre está, onde o mestre está passando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós estamos à beira do caminho, aonde o mestre está passando, a qualquer momento nós podemos ser alcançados pelo milagre. Quais são os teus motivos? Porque você parou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez porque você foi vítima de desprezo, talvez você tenha sido vítima de desprezo. Deixa eu te dizer uma coisa: João estava desprezado na ilha de Patmos, exilado, isolado da sociedade. Mas a brasa ainda ardia no seu coração. A palavra ainda ardia no seu coração. Embora ele estivesse preso ali por causa da palavra, ele não se rendeu ao capricho, aleluia, do Domiciano, imperador. Louvado seja o nome do Senhor, porque temer o homem, a Deus que nós devemos temer. Louvado seja o nome do Senhor, é em Deus que nós devemos confiar. Louvado seja o nome do Senhor, e é para Deus que nós devemos avançar. E naquele contexto, aleluia, João, ele usava os meios de comunicação, escrevendo uma carta ao pastor, ao anjo da igreja.
Deixa eu te dizer uma coisa: os nossos meios de comunicações são outros e estão aí para serem usados. Os outros meios de comunicação estão aí e são outros, e é para ser usado para a honra e glória do nome do Senhor. Desperta tu que dorme, ferve você que está morno, porque os mornos, nosso Deus, Ele vomita para fora. Deus está te convidando a voltar ao primeiro amor, a deixar a brasa queimar dentro de ti. Não apague a chama, aleluia, que ardia dentro de você. Se tem vontade de adorar, adore. Tem vontade de pregar, prega. Tem vontade de falar o amor de Deus, fala, porque o nome do Senhor será glorificado por meio de tua vida. Como eu disse, se Jesus estava a ponto de vomitar um homem que corria risco de vida, o que ele diria para mim, para você que está com medo de um dente torto, que está com medo de mostrar essa cara feia? Às vezes você é até bonitinho, então mostra a tua cara bonita, mas deixa Deus usar a tua vida para que o nome do Senhor seja glorificado nos céus e na terra. Aqui João, ele está evangelizando por meio do meio de comunicação da época, e nós precisamos usar os meios de comunicação dos dias de hoje para fazer a proclamação do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendi uma coisa: se vamos fazer algo, façamos o melhor. Se vamos fazer algo, devemos dar o nosso melhor. Nós não podemos se limitar, não. Nós não podemos, aleluia, se retrair, reter o que Deus nos deu. Nós precisamos dar o nosso melhor, fazer da melhor forma possível, ser intensivo naquilo que fazemos para que o sucesso venha. Qual é o sucesso? O sucesso é que vidas venham se achegar diante de Deus. Não importa, aleluia, se eu preguei aqui, se a alma que foi alcançada procurou a Assembleia, procurou Batista, procurou a congregação. O que importa é que esteja em Cristo. O que importa é que esteja na presença do Senhor. Usa os meios de comunicação. Esta é a revelação da palavra. Desperta tu que dorme. Você que está morno, desperta, esquenta, aquece. Ora, acende esta brasa que queima, para que o nome de Deus seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, aleluia, nesse ponto da mensagem, contar um testemunho de uma experiência que eu vivi com Deus. Eu confesso que eu sou um cara que, quando eu abraço uma causa, eu abraço verdadeiramente, e quando eu pego algo para fazer, eu procuro dar o meu melhor, eu procuro dar o meu máximo. Eu não estou dizendo que eu sou melhor naquilo que faço, eu estou dizendo que eu dou o melhor de mim. O meu melhor eu entrego na presença do Senhor. O meu melhor eu entrego, aleluia, no altar de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E um dia, meu filho adolescente, 12, 13 anos, eu cheguei para ele e perguntei: filho, o que você acha do seu pai? Ele olhou para mim com uma cara assustada. Eu falei: filho, eu quero ouvir de você, porque o meu filho é um menino usado pelo Espírito Santo, ele tem palavras de sabedoria. Eu gosto quando Deus fala comigo por meio dele. Eu gosto da sabedoria que Deus tem dado para ele. Eu falo: o que você tem para dizer sobre mim? Ele ficou receoso. Eu falei: pode falar. Ele falou: pai, o Senhor é um pouco apimentado.
Por que eu perguntei para ele na adolescência? Porque um adolescente, ele é sincero, ele é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E ninguém melhor para falar a verdade para mim do que o meu filho. Não haveria motivo para mim ficar com raiva dele. Eu até prometi para ele, pode falar que o pai não vai ficar bravo. Se eu estou perguntando, eu estou preparado para ouvir. Ele falou, o Senhor é um pouco apimentado. E eu glorifico a Deus porque eu sou apimentado. Glória a Deus, aleluia, porque eu sou um homem de personalidade forte. Aquilo que eu faço com amor. Aquilo que faço, eu faço com alegria. Deus me fez assim. Pedro era assim. Louvado seja o nome do Senhor. Se estava bom, estava bom. Se não estava bom, ele questionava. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele quer que sejamos sinceros. Deus quer que sejamos apimentados, que sejamos fervorosos na Sua presença, que sejamos, aleluia, comprometidos em fazer a Tua obra, que sejamos, aleluia, assíduos na presença do Senhor, na obra do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, que tenhamos personalidade forte, que não venhamos desistir no primeiro obstáculo, que não venhamos parar, aleluia, na primeira perseguição, aleluia, que não venhamos desanimar diante das dificuldades, diante das adversidades que o inimigo lança sobre os nossos caminhos, mas que nós estejamos, aleluia, sempre fervorosos na presença do Senhor, para avançar rumo ao alvo que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque enquanto a vida, a esperança, trabalhar, enquanto é dia, porque a noite vem. Tem vida aí, então vamos trabalhar. Tem vida aí, a seara continua grande, os ceifeiros continuam sendo pouco. Não há motivo para viver invejando uns aos outros, não há motivo para viver torcendo contra os outros, falando mal uns dos outros, mas há motivo para que estendemos as mãos uns para os outros, e caminhemos rumo ao céu de gol, porque a obra continua sendo grande e os ceifeiros continuam sendo poucos. Todos os dias vidas se vão, todos os dias vidas estão perecendo, estão caindo no abismo, e cada vida que morre sem ter o conhecimento de Cristo, sem se voltar para Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. Aquele que diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. A forma de Deus levar você até a Cristo é por meio de mim. A forma de Deus levar, aleluia, você até um pecador é por meio de rádio, TV, jornal, por meio de internet, por meio de uma carta, por meio do seu testemunho de vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deixa Deus te levar até as almas, aleluia, para que Cristo, aleluia, possa as trazer até a Deus, aleluia. Deixa Deus te levar até as almas para você apresentar Cristo a elas e Cristo levá-las para Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas e muitas vezes nós aceitamos a Jesus. Muitas e muitas vezes a brasa acesa dentro de nós é o chamado primeiro amor. Uma chama ardente dentro de nós para estar na presença de Deus. Eu confesso, aleluia, que quando eu era novo na fé, novo na caminhada, tinha hora que faltava 2 horas para o culto começar, eu já estava pronto, sentado no sofá. Achava que o culto estava demorando. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que todos nós já vivemos essa chama do primeiro amor, e nós não podemos deixar com que essa chama do primeiro amor venha se apagar dentro de nós. Aleluia, devemos, aleluia, ter borboletas no estômago. Sempre que vamos para a casa de Deus, devemos ir com alegria, olhando apenas para Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o autor e consumador da fé, olhando para Cristo que morreu pela minha e pela tua vida. Às vezes quando chega no meio da caminhada,
nós começamos a esfriar. E chega um momento que nós nem estamos frios, nem estamos mornos. Às vezes há muitos que até se acostumam com o pecado, já fizeram as pazes com o pecado. Às vezes aquele que chorava, sentia a presença de Deus com o hino da harpa, não sente mais, nem ouvindo canção e louvor. Aquele que chorava com o hino da harpa não chora mais, nem ouvindo Marília Mensal. O fogo tem que continuar ardendo dentro de mim, dentro de você. Nós temos que ser como crianças. Nós temos que ser como crianças. Louvado seja o nome do Senhor, sempre alegre, sempre prontos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, sempre com vigor para fazer a obra de Deus, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. No começo é campanha de oração, é jejum. Você encontra de alguém na rua, quer falar de Deus, às vezes quando você chega no meio da caminhada, você tenta até se esconder, para que o povo não saiba que você é cristão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o mundo é pequeno, não dá para se esconder não, filho. Se você for para debaixo do mar, Deus vai estar lá, filho. Se você for, aleluia, para cima das nuvens, Ele vai estar. Se entrar dentro do vulcão e não morrer, lá vai estar o Senhor. Se estiver em cima da terra, Ele vai estar lá. Se esconde não, tenha medo de mostrar a cara não. Quem tem cara bonita, mostra a cara bonita. Quem tem cara feia, mostra a cara feia que tem. Mas está faltando 2 dentinhos aqui. Não tem nada não, filho. Adore o Senhor com o restinho de dente que sobrou, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Quais são os seus motivos te julgaram injustamente? Você não teve sabedoria, parou, esfriou. Você foi provado, na hora da prova recebeu uma cacetada, aleluia, parou, esfriou, congestionou. Pregava, não prega mais, orava, não ora mais, jejuava, não jejuma mais, está no meio da caminhada, está morno. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele corrige o filho a quem Ele ama, e por meio desta palavra Deus corrige a tua vida, para que você venha despertar a orar como antes, venha despertar a pregar como antes, evangelizar como antes, cultuar como antes. Louvado seja o nome do Senhor, ler a Bíblia como lia antes, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Desperta por esta palavra, desperta por esta palavra, tu que dorme, aquece por esta palavra, você que está frio, recebe o fogo do céu aí nesta oportunidade, recebe fogo do céu, aleluia, para pregar, para cantar, para testemunhar, para falar do amor de Deus. Recebe fogo do céu em amor, aleluia, para que você venha, aleluia, ter misericórdia, ter piedade das almas que estão perecendo. Recebe o fogo do céu para trabalhar na seara, porque a seara continua grande, os ceifeiros continuam poucos. Louvado seja o nome do Senhor, e Deus, Ele conta contigo, soldado ferido. Você que foi ferido na caminhada, apagaram o teu brilho, Deus te visita por meio desta palavra. Ele sara as tuas dores, sara as tuas feridas. Chega um momento que nós achamos no meio da caminhada que sabemos de tudo. Esta igreja era uma igreja que pensava que estava rica, que não precisava de mais nada.
Jesus diz: aconselho que compre de mim ouro puro, vestes limpas, colírio para os teus olhos. Muitas e muitas vezes nós achamos que sabemos tanto que nós não queremos nem sentar para aprender. Deixa eu te dizer uma coisa: por mais que você saiba, senta para aprender. Como eu disse, eu aprendo até com meu filho. Nós aprendemos com o vento que sopra, aprendemos com a água que corre sobre o rio. Quando eu era novo convertido na fé, eu quero deixar esse testemunho. Eu queria que Deus falasse comigo. Eu falava: Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Eu orava, eu jejuava, eu jejuava. Deus fala comigo, eu quero falar com o Senhor. E um dia eu saí de casa determinado, eu falei: eu vou andar por aí, e Deus vai falar comigo hoje. Eu comecei a andar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu ia atravessando uma ponte, Deus tocou no meu coração: eu parei e fiquei olhando aquela água. E Deus começou a falar no meu coração: sabe quantas gotas d'água já passou por debaixo dessa ponte? Será que essas águas voltarão a correr novamente nesse mesmo lugar? E aquela ponte era de madeira. Vistes quando nasceste essa madeira, quando foi cortada. E naquele dia Deus me deu um ensinamento maravilhoso, sem nenhuma palavra, no silêncio, falando no meu coração. Eu queria ver Deus, eu queria falar com Deus. A partir daquele dia eu voltei para casa vendo Deus na pobreza. Eu voltei para casa vendo Deus na riqueza. Eu voltei para casa vendo a Deus no que peca, no que ora, no que jejua, no que profetiza. Eu voltei para casa vendo Deus naqueles que moram debaixo da ponte. E em tudo eu vejo Deus. Na beleza, na feiura, na riqueza, na pobreza, na chuva, no vulcão, no gelo. Deus está em tudo. Em tudo eu vejo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E há muitas pessoas querendo falar com Deus, querendo ver Deus. E Deus, Ele precisa de mim, Ele precisa de você, para que essas pessoas tenham um encontro com Ele. Deus, Ele precisa de mim, Ele precisa de você, para que essas pessoas tenham um encontro com Ele. Não podemos ser mornos, porque senão Ele nos vomita. Nós precisamos, aleluia, ser quente. Jesus disse: antes fosse frio. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o antes ser frio não quer dizer que ser frio é bom, não, porque tem muita gente fria dentro da igreja. Tem muita gente fria dentro da igreja que não faz nada. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje enquanto eu limpava as cadeiras da igreja, peguei um pano, comecei a limpar as cadeiras da igreja. Enquanto eu limpava, eu imaginava: não é fácil ser pastor. A gente prepara tudo, ora, jejuma, consagra, estuda, limpa as cadeiras da igreja. E tem pessoas que vêm para a igreja para procurar defeito na igreja. Vem para a igreja para procurar defeito do pastor, na mulher do pastor, na filha do pastor. Vem na igreja e fica triste porque o pastor não visitou. Mas nunca se ofereceu para limpar uma cadeira, nunca se ofereceu para lavar a igreja,
Nunca perguntou, pastor, está precisando de alguma coisa? E quer julgar, quer criticar, mas não tem nada não. O pastor ele suporta, ele aguenta. O pastor ele não cai assim fácil não, porque o pastor ele anda no colo de Deus. Quem fala com o pastor não é o Satanás não, quem fala com o pastor é o Deus Todo-Poderoso. Enquanto Deus está falando, aleluia, Deus, mas ele é assim mesmo, filho, se alegra, porque há um galardão para a tua vida, há uma recompensa para a tua obra, há um galardão pelo nosso trabalho, há uma recompensa para a nossa obra. Não que nós façamos esperando receber algo em troca, não. Nós fazemos a obra de Deus por amor. Mas o nosso Deus é um Deus que não deve nada a ninguém. Ele recompensa com saúde, recompensa com dons espirituais, longevidade. Ele recompensa com prosperidade. E o duro que ainda tem quem vê o pastor prosperar diz: olha lá, o pastor está roubando. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem nada não, filho. Pastor é pastor, tem que aguentar. Sabe por que nós temos que aguentar? Porque Jesus ele não escolhe homens fracos, e mesmo que ele escolha um fraco, ele fortalece. Porque homem fraco não serve para servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O homem para servir a Deus, ele tem que estar disposto a doar a sua própria vida. O homem para servir a Deus, ele tem que estar quente e fervendo. Tem que arder o amor, tem que arder, aleluia, a paz, a misericórdia em seu coração. Tem que arder, aleluia, a busca pela sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus ele termina esta palavra dizendo: ao que vencer. Deixa eu te dizer uma coisa: não fica morno por causa das perseguições, não. Não fica morno por causa das decepções, não. Porque ao que vencer, Jesus ele diz assim: eu permitirei que se assente no meu trono, assim como eu venci e se assentei no trono do meu Pai. Deixa eu te dizer uma coisa: esta palavra não é para os mornos não vencem. Deus pode vomitar. Podemos ficar morno por um pouco de tempo, mas não podemos permanecer morno, não. Porque o morno ele não vence, aleluia. O morno, aleluia, ele começa a olhar para as dificuldades. Se você anda olhando muito para as dificuldades, para os acontecimentos em sua volta, e isso tem feito com que você perca o brilho, isso tem feito com que você perca a força, a coragem de fazer a obra do Senhor. Se você está deixando, aleluia, as situações, os obstáculos mudarem a tua vida, a tua comunhão com Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você está morno. Precisa se aquecer. Aonde é que se aquece? É na olaria do Senhor, filho. Desce para a olaria. Lá Deus fala contigo. É na olaria, filho. Põe o joelho no chão, vai orar, aleluia. Põe o joelho no chão, se humilha perante Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pede a Ele fogo do céu, brasa viva do céu, porque Ele tem brasas para a tua vida, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Louvado seja o nome do Senhor. E o engraçado é que o nosso Deus ele não é só fogo consumidor, mas Ele é fogo que não consome também. Louvado seja o nome do Senhor. Ao mesmo tempo que o nosso Deus é Deus fogo consumidor, Ele é fogo que não consome. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vai para a olaria, vai pedir o fogo do céu. Sabe por quê? Porque uma pessoa morna é uma pessoa mais ou menos.
Eu não sei se você conhece uma pessoa mais ou menos, mas a pessoa mais ou menos ela é quase crente. A pessoa mais ou menos ela é quase uma esposa ou quase um esposo. A pessoa mais ou menos ela é quase filho ou quase pai. A pessoa mais ou menos ela é quase pastor. A pessoa mais ou menos ela é quase ovelha, é quase cooperador, é quase obreiro. É morno. Se vai fazer um café, o café sai mais ou menos. É morna. Se vai fazer uma comida, a comida sai mais ou menos. Vai assar uma carne, a carne sai quase no ponto, passa só um pouquinho. Mais ou menos. Deus ele não se agrada de pessoas mais ou menos. Deus quer o nosso tudo. Deus quer o nosso melhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu e você, nós precisamos estar dispostos a dar o nosso melhor diante de Deus. Eu e você, nós precisamos estar dispostos a deixar de sermos mornos e começar a sermos crente e quente como uma brasa viva. Louvado seja o nome do Senhor, acesa no altar do Senhor. Louvado seja Deus. Venha cá, que eu quero estar orando por você. Nós vamos encerrar esta mensagem com a oração mais uma vez. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Senhor, diante da Tua presença e diante do Teu altar, Senhor, nós oramos, Senhor, por aqueles que estão frios. Nós oramos, Senhor, por aqueles que estão mornos e que o Senhor está a ponto de vomitar, Pai. Que o Senhor venha os despertar na oração, na obediência. Que o Senhor venha os despertar, Senhor, na busca pela Tua palavra, na ministração da Tua palavra. Que o Senhor venha, Senhor, rejuvenescer aquele que envelheceu na obra, aquele que está parado, aquele que tirou a mão do arado, Pai. Aleluia. Enquanto a seara continua grande e os ceifeiros continuam sendo pouco, visita com a Tua misericórdia. Visita com sabedoria do céu, com a Tua paz nessa noite, enche com a Tua graça, com o Teu Santo Espírito, Pai. Senhor, desperta aquele que está frio a orar, aquele que está morno a orar, e aquele que está quente, Pai, continua aquecendo, acende como brasa, aquece, Senhor, 7 vezes mais, ó Pai. Aleluia, para que o Teu fogo, o fogo do Teu Espírito Santo seja notório sobre a sua vida. Desperta aquele que está caído, aquele que está fraco, aquele que está dormindo, aquele que está ferido. Da vida outra vez, ressuscita para que o Teu nome seja glorificado. Aviva a Tua obra no meio do Teu povo e desperta as nossas vidas. É nisso que eu te peço e por fé te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado.